Pois é, meus amigos. Ontem, no Senado dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, que foi instado a revelar e explicar detalhadamente a ação militar que depôs o narcotraficante Nicolás Maduro, ele foi bastante incisivo contra a atual presidente da Venezuela, né? A presidente interina, a Dercy Rodrigues, né? Ele disse que os Estados Unidos poderá depor a presidente da Venezuela caso ela não coopere com os norte-americanos. E a Dercy tem dado recados ultimamente bastante incisivos contra os Estados Unidos, né? Basta lembrar que na semana passada ela simplesmente disse que chega de ordens de Washington, né? E que ela estaria farta da pressão dos Estados Unidos contra o seu governo. Ora, meu Deus, isso não é uma declaração que seria evidentemente bem recebida por Washington, né? Dizer que chega de ordens do Donald Trump. E foi por isso que o Marco Rubio lembrou a ela que existe ainda uma frota muito poderosa dos Estados Unidos nas costas da Venezuela, justamente para poder resolver alguma pendenga, algum caso que, porventura, não possa ser resolvido pela diplomacia. E o Rubio disse o seguinte, abre aspas, acreditamos que seu próprio interesse se alinha com o avanço de nossos objetivos chaves. Não se enganem, como afirmou o presidente, estamos preparados para usar a força para assegurar a máxima cooperação se outros métodos fracassarem, fecha aspas, afirmou o Marco Rubio no Congresso dos Estados Unidos ontem, né? Na verdade, no Senado. Ou seja, a Dercy não tem muita margem de manobra. Ou ela acata o que os Estados Unidos determinam, ou será deposta, simples assim. Os americanos já provaram que não estão na Venezuela para brincadeira, já foram contratados bilhões e bilhões de dólares para o pronto restabelecimento da indústria petrolífera venezuelana, evidentemente sobre os auspícios e a ordem das empresas de petróleo dos Estados Unidos, e isso não pode ficar barato, isso não ficaria aí à toa. Os Estados Unidos têm, de fato, investido muita grana na Venezuela para justamente tomar conta do petróleo. E não vai ser agora, com uma maluca de uma Dercy, que isso vai ser colocado ladeira abaixo. Enfim, eu acho que é bom essa senhora tomar cuidado, segurar a língua, porque ela pode ter o mesmo destino do Maduro. Os americanos vão lá, pegam ela, levam para os Estados Unidos e aí acabou a brincadeira. Eu acho que a Dercy está indo no mesmo caminho do Maduro, o caminho da prepotência, o caminho da arrogância, achando que nunca vai acontecer nada com ela, que era o mesmo pensamento do Maduro. Maduro foi avisado várias vezes que era para deixar o poder. Inclusive, o brasileiro Joesley Batista foi lá conversar pessoalmente com Maduro e explicar a situação para ele, que a cabeça dele estava a prêmio e que era bom ele ir para a Turquia, para a China, para a Rússia, para algum país ficar lá curtindo os seus bilhões roubados, mas que largasse o poder da Venezuela. Maduro não botou fé e hoje está numa cela de 12 metros quadrados lá numa prisão em Nova York. Então eu acho que a Dercy está indo nesse mesmo caminho, que se ela não entender o papel dela hoje na Venezuela, que é um papel simplesmente decorativo, ela é simplesmente uma títere do governo americano, eu acho que ela vai ter realmente o mesmo final de Maduro. Então, é aquela história, né, amigo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como isso vai terminar, eu não sei. Mas talvez, e é só uma ilação da minha parte, ela esteja fazendo aquilo que Lula faz muito bem no Brasil. Faz aquele discurso interno, mas combinado com os americanos. Olha, Trump, eu preciso aqui bater um pouco em você aqui, mas é só fachada. Não acredite não, é tudo teatrinho. O que o senhor mandar fazer, eu vou fazer. Porque no Brasil é assim que funciona. Lula é um lacaio do Trump.
E aí na Venezuela, evidentemente, com um exemplo gigantesco do Maduro preso, não acredito que a Delcy vá dar algumas declarações dessas aí sem o consentimento e a anuência do governo americano. Mas enfim, o tempo dirá se ela vai permanecer lá no poder ou não. Bom, é isso, meu amigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal Didi Red Pill no YouTube, por gentileza, cogite se inscrever. E eu quero saber agora a sua opinião. Me diga aí, o que é que você acha desse assunto? Você acha que os Estados Unidos podem lá retirar a Delcy ou não?